Olá, namastê. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma live. E a live de hoje vai ser sobre como melhorar a concentração das crianças e dos jovens. Então é um tema muito pertinente para o momento atual, né? Nós todos estamos vivendo um momento que é muito necessário a gente pensar nessa questão da concentração, né? Então eu vou esperar mais um pouquinho para ver as pessoas irem entrando para essa live. Então estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês para conversar sobre esse tema que ele é tão pertinente, né? Então assim, enquanto eu espero as pessoas entrarem, gostaria de dizer que meu nome é Cris Pitanga, para quem não me conhece. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho com yoga para crianças já há muitos anos, já pratico yoga também há muito tempo, né? Então é um prazer muito grande estar com vocês nesse momento. E aí eu vou dar uma olhadinha nos meus aluninhos que estão chegando, Carla, Thaís. Que gostoso ver vocês. Vão dizendo para mim se vocês são professores de yoga, são professores de educação infantil, qual é a profissão de vocês, né? Quiserem perguntar alguma coisa sobre o tema, porque aí depois eu trabalho direto com a live, né? Às vezes eu interajo, mas às vezes eu prefiro ir direto assim para uma linha de pensamento, né? Que eu organizei. Bem gostoso vocês chegando. Se vocês quiserem dizer de onde são, o que fazem, né? É bem gostoso, assim, ter essa informação. Né? Com o que vocês trabalham. Eu adoro saber de onde é, porque dá uma sensação tão boa, assim, de estar fazendo live para pessoas, assim, de outro país, né? De cidades longe, né? Eu sou daqui de Florianópolis, então é tão gostoso, assim, saber de onde vocês são e a profissão de vocês. Então, quem quiser compartilhar, fica à vontade. São Paulo. Thaís, a Thaís tem vindo sempre, não é, Thaís? Eu sempre acho que esse nome não me é estranho. Eu acho que você tem vindo sempre nas lives. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É sempre uma grande alegria estar com vocês. Oi, Dayana, amada, que gostoso que você está aqui. Tia Cris está com saudades. Brasília, professora de yoga. Que bom, Carla. Silvia Regina. A Silvia também sempre está aqui. Que coisa boa. Ah, você é físio, pratica yoga e sua filhinha está adorando yoga, por isso estou. Ai, que delícia! Que bom! Porto Alegre. Goiás, eu adoro Goiás. Mas atuo no interior do Rio em tempos não pandêmicos. Ai, que bonitinha. Cris, linda, você que é linda, meu amor. Tô com saudade, viu? Oi, Reinaldo. Que bom que você tá aí, amigo. Então, vou esperar só mais um pouquinho e aí a gente começa. Deixa eu ver quem mais. Thaís Sundara. Ah, eu acho que eu sei quem é essa Thaís. Eu acho que eu sei quem é. Tô muito certa. Ai, essa é uma amiga amada do coração. É, na verdade, uma filha do coração. Yoga integral e psicoinformação. Ai, que lindo. Psicologia com yoga, tudo a ver. Eu tenho vários alunos me procurando. Ai, que saudades do tio Cris, Thaís. Que saudade do tio Cris que eu tô. Meu Deus. É minha filha e fica fazendo bullying, me chamando de pitangão. Ai, gente, que coisa mais fofinha. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui.
Aline, seja bem-vinda, Aline. Então, assim, eu gostaria de repetir para vocês o tema, né? O tema de hoje é como melhorar a concentração das crianças e dos jovens. E assim, quando eu pensei em começar essa live, eu falei, nossa, mas eu vou começar a live falando de quê? Bom, primeiro, tem gente entrando, talvez vocês todos não me conheçam. Eu acredito que o tio Cris deva estar muito orgulhoso com a tia Cris mesmo, né? Então, assim, gostaria que quem não me conhece, né? Meu nome é Cris Pitanga, eu sou pedagoga, psicopedagoga, trabalhei muitos anos com treinamento, eu amo treinamento, e daí agora minha vida juntei tudo, né? Porque eu trabalhei muito tempo com treinamento empresarial, treinamento em prefeituras, em escolas, hospitais, empresas grandes, pequenas, médias, e sempre atuando também em escola. Né, atuei sempre em escola. Então, sabe, a junção, assim, agora eu estou juntando tudo, né? Treinamento, escola, yoga, professores de yoga, pessoas de diferentes áreas procurando esse trabalho. Então, é muito lindo, assim, né? Essa história que eu tive e que estou tendo com a yoga, com a pedagogia, com a educação. Então, e o treinamento, né? Então essas áreas, elas meio que se convergeram, né? Numa única coisa, né? Que é oferecer para vocês os treinamentos, as formações, e agora essas lives, né? Que vocês podem ter acesso a esse conteúdo. Eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho, né? Então, assim, primeira coisa, então, quando eu pensei em fazer a live, eu falei, gente, como é que eu vou começar essa live? Uma live para falar sobre concentração? Por onde que eu vou começar? Aí me surgiu uma ideia. Qual será que foi essa ideia? Por onde que eu vou começar a falar sobre concentração? Aí eu pensei o seguinte, eu tenho que falar de mim mesma, de você, de cada um que está aí na minha frente, né? Nós estamos em quase 20 pessoas, então cada um de vocês que está aí e eu que estou aqui, nós temos que começar a nossa conversa sobre esse adulto que está aqui agora nessa sala de aula, né? A adulta tia Cris e os adultos que estão na minha frente. Nosso papo tem que começar por nós mesmos. Então vamos pensar. Como que está a concentração dos adultos, gente? Como é que a gente está se concentrando? Aonde que nós estamos nos concentrando? Né? Então, assim, quando a gente vê que as crianças estão tendo muita dificuldade de concentração, e às vezes a gente fica dizendo, nossa, fulano está com pouca concentração. Meu Deus, esse aluno não se concentra. Ai, o meu filho está com tanta dificuldade de se concentrar. E nós? Aonde nós estamos? Hoje eu tive uma experiência comigo. E foi tão bonito que eu ia falar sobre esse assunto. E eu tive muita dificuldade de me concentrar na minha meditação da manhã. Eu acordo muito cedo para meditar. Todo mundo dormindo e eu tentando meditar. E no início foi muito difícil, entende? Por algum motivo, às vezes acontece. E daí, com muita paciência, com muito amor, eu fiz a minha meditação. Não gostei dela, não foi a melhor meditação, mas eu me esforcei. Eu tentei. E tudo bem. E tudo bem. Então, assim, aonde que nós estamos, por exemplo, com os celulares, com as mídias sociais, né? Então, assim, a gente tem que ver aonde nós estamos, que exemplos que nós estamos dando. E aí, a partir dessa análise, a gente pode ver que as crianças, elas estão como a gente. Principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito diferente, que é um momento atípico para mim, para vocês. Nós estamos tendo que nos concentrar em diferentes áreas, né? Então a gente tem que cozinhar,
a gente tem que lavar roupa, a gente tem que fazer faxina, a gente tem que fazer home office, a gente tem que cuidar do bebê, a gente tem que cuidar da criança pequenininha, a gente tem que cuidar da criança maiorzinha, a gente tem que cuidar dos jovens, se a gente tem jovem. Então, assim, são muitas demandas, muitas multitarefas. Mas só que essas multitarefas da pandemia, na verdade, nós somos multitarefas o tempo inteiro, né? E nós estamos criando as crianças fazendo essas multitarefas, né? E, por exemplo, essas multitarefas, às vezes, elas são paradas, né? É a criança na frente da tela, do computador, do iPad, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ela fica até... A criança às vezes deve ficar até agoniada de tanta coisa que ela faz na frente do computador, e principalmente agora que eles estão tendo que ficar muito na tela. Mas isso é atípico, depois as coisas vão voltar ao normal e a gente espere que volte melhor. A gente está aprendendo com tudo isso. Talvez a criança esteja percebendo que ficar muito tempo no computador realmente não é uma coisa legal, porque ela está sendo obrigada a ficar, né? E talvez isso mude, ressignifique coisas dentro das crianças, né? Assim a gente espera e a gente vibra para que isso aconteça. Então, assim, eu tive olhando umas reportagens e tem um médico chamado Dr. Rosen. O Dr. Rosen, ele faz pesquisas sobre concentração em crianças e jovens. Primeiro, numa outra reportagem que eu vi, disse que os adultos, eles se concentram mais ou menos como um peixinho dourado pequenininho. E o Dr. Rosen diz que nós adultos, a gente consegue se concentrar 3 a 5 minutos por causa de tantas coisas, estímulos externos que a gente está ligado. Então, por isso que eu quis primeiro falar sobre nós mesmos, sobre nós adultos. E daí, com a pesquisa dele, tendo em vista que os adultos estão se concentrando nisso, ele fez uma pesquisa com crianças e jovens. Então, crianças e jovens recebendo nenhum estímulo de internet, computador e tal, um segundo grupo recebendo menos, um pouquinho mais, e um terceiro grupo recebendo muitos estímulos com as mídias e com a internet. E o resultado foi matemático, né? Então, aquela criança que teve muito, ou aquele jovem que teve muito acesso à internet, teve um resultado muito ruim nas provas. E aqueles que tiveram pouco acesso, tiveram um resultado muito bom nas provas. Então, isso nos mostra que nós estamos tendo, né, um bombardeio mesmo, né? Nós estamos tendo um bombardeio das mídias sociais, dos computadores e tudo, que está afetando a nossa vida, né? E daí acontece uma coisa bem interessante que provavelmente já aconteceu com vocês. Às vezes a gente está no e-mail, por exemplo, você está no e-mail e começa a vir as notificações. Aí você fica tão ansioso, tão nervoso, nossa, eu tenho que ver o que é isso, o que será, que mensagem que será. Aí você vai passar para outra para ver o que é essas notificações, aí você já esquece o e-mail que você estava passando. Acho que todo mundo já passou por isso. E ele deu esse exemplo para mostrar como que esses estímulos em demasia estão fazendo com que a gente esqueça e às vezes até nem faça mais aquela primeira tarefa que a gente estava fazendo. E isso também está acontecendo com as crianças, então não é só conosco, né? Então essa pesquisa ela é interessantíssima, né? O Dr. Rosen, ele fala, até revista, chama-se revista.com, que tem uma matéria dele que eu achei bem interessante, sabe? É uma matéria bem interessante. Então, para vocês verem, né? Isso, o que ocorre? Então, quando a criança também é bombardeada dessa forma, acontece que o desempenho escolar dela diminui, a concentração dela diminui, a capacidade até de interpretação, de raciocínio, tudo isso diminui por causa desses muitos estímulos que os nossos pequenininhos estão tendo, e os nossos grandinhos também, crianças e jovens. Então, é muito importante
a gente aprender alguns detalhes para que a gente possa ajudar a criança e também nos ajudar, né? Nos ajudar. Então, assim, primeiro, né? Será que nós, adultos, a gente consegue se separar dos eletrônicos? A gente consegue deixar os eletrônicos um pouco de lado? Será que quando você sai para uma caminhada, você leva o seu celular? Né? Será que quando você está sentado no teu sofá, você, junto com a tua família, você fica olhando as suas mensagens ou você guarda o seu celular? Provavelmente você já se viu fazendo isso. Eu já me vi fazendo isso, né? Quantas vezes, às vezes eu estava na casa da minha sobrinha que eu vou visitar, ou na casa da minha Dinda, que eu adoro ir, ou em algum lugar, e quando algumas vezes eu me toquei e falei, Cris, você está na casa da Dinda, sabe? Ou você está na casa da Tainá, sabe? E outras vezes não. E outras vezes eu não fiz isso. Aí é uma questão da gente estar se olhando, da gente estar vendo. E cada vez que eu vou falando desse assunto para vocês, né, e falando para os meus alunos, mais eu estou tentando fazer essa mudança em mim mesma, né? Então, por exemplo, eu caminho todos os dias de manhã. Todos os dias eu caminho, eu amo caminhar. E meu celular não vai. Já está decidido. Se o meu celular for comigo, é porque alguma coisa eu estou esperando, ou alguma ligação da minha família, ou alguma ligação de trabalho que eu vou ter que levar. Mas assim, é muito gostoso essa caminhada, né, da manhã cedinho, que você sai e não leva nada, não leva nada. Então assim, todo mundo está se adaptando aos adultos. Então, assim, as televisões estão fazendo os programas serem menores, as revistas estão escrevendo matérias menores, né? Os textos, muita gente está escrevendo texto menor. O que eu acho legal é que na mídia digital as pessoas não estão fazendo isso, estão dando conteúdo, né? E isso é legal, né? E isso é legal, porque daí a ideia é você parar e assimilar o conteúdo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Então, por causa daqueles 3 a 5 minutos que nós temos de concentração, vamos dizer assim, as coisas do mundo, né, estão tentando se adaptar a esse adulto, a essa criança, a esse jovem que tem um poder baixo de concentração, em função das próprias mídias, do próprio eletrônico e tudo, né? Eles fazem parte da nossa vida, eles são importantes para nós, eles são importantes para as crianças hoje em dia, agora na pandemia, eles são importantes esses aparelhos, né, para os jovens. Agora a gente tem que tentar ver como que a gente vai administrar isso, né? Essa que é a grande oportunidade que a gente está tendo, né, nesse momento e em todos os momentos, né? Então, a escola, né? Como que a escola faz? Algumas escolas estão até introduzindo, né, o telefone, o celular. Tem escolas americanas que as crianças podem levar e que elas têm algum momento que elas podem olhar. Por quê? Porque isso minimiza a ansiedade e o ímpeto deles de querem ficar olhando as mídias sociais. Mas tem todo um trabalho que essas escolas americanas fazem para que isso ocorra, né? E eles utilizam esses aparelhos, mas sempre com um objetivo de fundo. Aqui no Brasil, eu na verdade confesso para vocês que eu sei de alguns poucos lugares, mas eu não tenho ideia de como isso está num todo, né? Precisamos até pesquisar. Mas ainda assim, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que a escola e a família tem que estar muito unida nisso, né? Para que, através das suas reuniões, através dos encontros pedagógicos, né, os professores com os professores com os pais, né, possam criar um formato. Eu trabalhei muitos anos numa escola, que é o Pitágoras, que sinceramente foram experiências belíssimas que eu tive nessa instituição de ensino, porque a gente tinha treinamento para os professores toda semana. E não era pouco treinamento, era bastante treinamento, né? A gente tinha um momento para cada segmento, né?
para a educação infantil, para o fundamental, para o segundo grau, né, para o ensino médio, e nós tínhamos um momento de todo mundo junto, toda semana. Então esses treinamentos nos ajudavam a fazer essa integração das situações que estavam ocorrendo e como nós iríamos lidar com elas. Era riquíssimo, era riquíssimo. Porque quando nós íamos fazer uma reunião com os pais, elas eram muito fidedignas ao que estava havendo no entorno escolar. Então, assim, um primeiro ponto que eu queria dizer para vocês é essa importância, né? A importância de nós enquanto educadores, de nós enquanto adultos, de nós enquanto família, estarmos de olho aberto, de olhos abertos ao que está acontecendo, para que a gente possa ter recursos, né, de como lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Então aqui, uma outra coisa muito interessante é a nossa nós somos muitas vezes superficiais por causa disso, né? Porque temos poucas concentração, somos superficiais para ler, superficiais às vezes para escrever, até para assistir vídeos. Então isso é muito importante que a gente reveja tudo isso, né? Então a nossa concentração, ela está diminuindo. Mas como? O que a gente pode fazer, né? Então eu tenho a minha mãe, eu quero só dar um exemplo da minha mãe, porque minha mãe, assim, quando a gente virava para minha mãe e falava uma coisa, ela sempre tinha uma resposta muito sábia. Então, por exemplo, se hoje eu dissesse para minha mãe assim: nossa mãe, eu conheço uma pessoa que ela medita, ela faz yoga, mas ela tem uma concentração tão pequenininha, a minha mãe ia dizer assim: que bom que ele faz yoga, que ele medita, porque se ele não fizesse nada disso, ele ia ser pior. E saiba que tudo que ele está fazendo, ele está se esforçando. Então, ele vai colher os frutos do esforço. Então, olha que bonito, que sabedoria, porque a minha mãe sempre falava essas coisas com a gente. Qualquer coisa que você dissesse contra alguém, ela sempre argumentava para mostrar o lado positivo do que a pessoa estava fazendo. Isso é uma coisa que eu sempre apreciei muito na minha mãe, sabe? Então, assim, eu gostaria de falar agora para vocês, se você conhece pessoas que quer colher frutos desta oportunidade, da gente analisar sobre a concentração, né, que a gente já entendeu como que tá, qual é o quadro, agora vai para as dicas, né? Agora eu quero dar dicas para vocês que pode ajudar muito, tanto a gente como as crianças, como os jovens. Mas antes de dar essas dicas, eu queria pedir assim para vocês, se vocês conhecem pessoas que de repente faz sentido para elas, né, entenderem o que está acontecendo mais, mesmo que elas entendam, entender ainda mais sobre o que está acontecendo e também conhecer essas dicas que eu vou apresentar, eu peço para que vocês comentem depois da live, para que vocês vão na bio e se cadastrem nas aulas, porque eu vou dar outras aulas, então é legal para você se cadastrar para receber as novidades. Eu vou fazer uma jornada, vai ser uma jornada bem legal, mas é legal a pessoa se cadastrar para saber quando vai ser a jornada, os temas da jornada, os horários, para que você possa ter a sua agenda, né, fazer a sua agenda para participar desse trabalho. Então, eu peço para que você vá no link da bio para se cadastrar e no aviãozinho para que você veja pessoas que tenha sentido, né, esse conteúdo, para que elas possam participar. E no Telegram vocês vão poder ter acesso também ao que está acontecendo no meu trabalho. Quem tiver Telegram também está convidado a visitar o Telegram Cris Pitanga, tá bom? E aí uma outra coisa que eu gostaria de dizer, né, é que eu vou lançar um curso online de como ensinar yoga para criança. Então, do mesmo jeito, se você se cadastrar lá no link da bio, você vai receber informações sobre o curso online e você vai ter acesso a quando que vai acontecer, qual vai ser o formato, todas as informações. Em breve a gente vai lançar. Né? Por enquanto a gente ainda está se organizando, porque são várias coisas que a gente tem que fazer para poder fazer um lançamento, né, de um curso, mas então eu peço para que você se cadastre no link da bio, tá bom?
Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o seguinte. Se nós pensarmos nas crianças pequenas, o que é crianças pequenas? Vamos colocar as crianças de 2, de 3, que já estão tendo muito acesso aos eletrônicos, né? Infelizmente, porque quanto menor, menos a criança tem que ter acesso. Uma criança dessa, ela pode mexer aí minutos, né? Mas não é assim que está acontecendo. Então, por exemplo, eu fui num restaurante uma vez, foi até no dia do meu aniversário, eu cheguei no restaurante e eu estava esperando os meus amigos, isso tem um ano isso, um ano, foi ano passado. E eu fiquei lá esperando, e daí entrou, né, várias pessoas, e aí uma criança sentou numa mesa do meu lado. Gente, ele estava torto assim, ó, segurando o celular. E esse lugar é lindo, tem muita natureza, tem uns brinquedos maravilhosos para criança, né? É um restaurante muito legal aqui em Floripa. E ele ficou quase 40 minutos com aquele celular sozinho. Eu contei, eu não aguentei, eu tive que sair dali. Eu não aguentei, foi me dando um negócio assim, sabe, a vontade de fazer alguma coisa. Aí eu mudei de mesa e eu falei, não, né, eu não quero. Tipo, não estou questionando a família, nem, enfim, é um olhar. Eu olhei uma situação e essa situação me intrigou. Então, acho que a gente tem que, nós que temos que ver, mas realmente crianças pequenas, né? Essa criança não tinha 5 anos. Então, quanto menor, menos, né? Se eles são maiores, não tem jeito, isso está na vida. Mas ainda assim, nós, enquanto adultos, temos que monitorar. Tem que monitorar, porque se você não fizer esse monitoramento, isso vai ter um resultado muito confuso, porque o que está acontecendo? Crianças já agitadas, nervosas, até estressadas, crianças com sintomas que não são de crianças, que são até de adultos. Eu tenho uma médica em São Paulo que fez o meu curso e ela me contando o que está acontecendo nos consultórios. E ela fez curso de yoga para a criança, porque ela é médica, ela quer entender de yoga, porque ela quer oferecer no instituto que ela faz parte aula de yoga para criança, e ela está fazendo isso. Então, olha que coisa incrível. Então, realmente, os próprios médicos estão percebendo que ou se faz alguma coisa, ou se faz alguma coisa. Aí vem os jovens. Os jovens, não dá para você podar eles, tirar, né, total. Porque daí vai gerar outra coisa. Por exemplo, na minha família tem uma história que eu quero contar para vocês, que eu acho que ilustra muito bem isso, que eu não vou dizer o nome de quem é. A minha família é enorme, eu tenho muitos sobrinhos, eu tenho 70 e poucos sobrinhos e sobrinhos netos. Ai, que delícia, né? Então, assim, o que acontece? Eu vivi uma situação há mais ou menos uns 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, com a criança, um adolescente. Então, era um adolescente, né, ou uma, né, era um adolescente. Eu disse que eu não quero dizer se é menino ou menina. Então, um adolescente que estava usando demais o celular, mas demais as mídias sociais na minha família, assim, sabe? Estava sendo demais, e os pais decidiram que iam tirar. Eles podia ter alguns momentos de uso. Aí eu fui visitar essa família e fui jantar ou almoçar com eles, eu não me lembro, eu estava conversando com a mãe hoje, né? Eu não me lembro se foi almoço ou jantar, e daí eu falei, nossa, que sorte que você está tendo, porque os seus pais tirarem isso de você, você está dando uma oportunidade de você rever isso, sentir se realmente você não deve mudar isso, né? O que isso está trazendo para sua vida. E daí o adolescente me olhou assim com um olhão, não disse nada, eu não sei o que aquilo reverberou dentro. Eu só sei que na hora que eu peguei uma carona, porque eu ia vir embora para Florianópolis, eu peguei uma carona para ir para onde eu ia, para poder pegar o ônibus para vir para cá. E daí o pai desse adolescente, na hora que chegou na escola, esse adolescente pegou o seu como é que é o nome? iPhone, entregou, né, para a família, né? E pronto, aí eu vi essa cena, eu achei muito legal pela maneira, sabe, que foi entregue, porque não tinha raiva, não tinha nada, assim, sabe, era uma coisa bem natural, assim, bem legal. Mas conversando com a mãe, né, desse adolescente, ainda não está fácil.
sabe? Mas eles continuam de vez em quando tirando, porque agora já está com acho que 18 ou 17 anos, sabe? Então, houve uma melhora, mas sempre assim, tirando, voltando. Então, os estudos dizem assim, se você tirar de vez, não vai ser bom, porque pode dar uma agonia, pode dar um desespero, os amigos. Então tem que ser tudo muito dosado, tudo feito com muito cuidado, tudo muito combinado, tudo muito conversado, né, com o adolescente. Agora, com a criança pequena e com a criança mediana, realmente, gente, é o limite, né? Tem que ter esse limite. Aí vem, mas o que você vai oferecer no lugar, né? O que fazer? Então, antes da gente falar o que fazer, o principal é yoga e meditação. Então, eu queria agora que a gente parasse, porque eu vou dar umas dicas para vocês, mas para dar essas dicas, eu quero estar bem concentrada, bem preparada, junto com vocês, para que a gente possa receber essas dicas e usufruir delas, né? E questioná-las e ver se isso faz sentido para você. Mas para que a gente possa absorver essas dicas e senti-las no nosso coração, eu gostaria de convidar vocês para a gente ficar numa boa postura, a gente girar os ombros para trás, abrir bem o peito, a gente fechar os nossos olhos, concentrar nesse ponto aqui entre as sobrancelhas, a gente relaxar os nossos ombros, a gente inspirar fundo e grande, deixa o queixo paralelo com o chão. Se você puder ficar com a mão na junção coxa-abdômen, melhor, porque você abre o seu peito, fica receptivo para a técnica. E daí você vai respirar bem fundo e bem grande. Vai soltar o ar pelo nariz ou pela boca, como for mais confortável para você. Respira fundo e grande. Solta o ar pelo nariz ou pela boca. A cada respiração, perceba o ar entrando, perceba o ar saindo. E depois, quando você estiver pronto, pronta, respira fundo. E depois concentra só na sua respiração, percebendo se ela é abdominal, se ela está mais torácica. Vai sentindo o ir e vir da tua respiração, como se você estivesse observando uma outra pessoa respirar. Se você se desconcentrar, se você ficar agoniado ou agoniada, se você ficar com muitos pensamentos, tudo bem, acolha, tenha compaixão, tenha paciência. Seja generoso ou generosa com você e continue a observar. Se a sua respiração estiver abdominal, sinta o abdômen expandir quando inspira, o abdômen contrair quando você solta o ar. Se estiver mais torácica, perceba o ar expandindo o abdômen, o peito, e depois o ar encolhendo o abdômen e o peito. Então procure observar aonde a tua respiração está e aonde ela estiver, você usufrui. E nesse silêncio que nós vamos fazer, perceba como que aumenta a tua concentração, como que aumenta a tua calma e uma sensação de paz e bem-estar. Enquanto isso, eu peço para que você fique com os olhos fechados para que você possa absorver a leitura do livro Onde Existe Luz, de Paramahansa Yogananda. Ele diz assim: a maioria das pessoas faz tudo com a atenção dividida. Não emprego mais do que 1/10 de sua atenção. Focalize sempre sua mente
no que quer que esteja fazendo, mesmo que seja algo pequeno e aparentemente sem importância. Também aprenda a manter sua mente flexível, a fim de poder transferir o foco de sua atenção de um momento para o outro. Mas, acima de tudo, faça tudo com 100% de sua concentração. Faça tudo com o poder da atenção. A plena força desse poder pode ser obtida por meio da meditação. Então agora a gente vai respirar fundo, abrir os olhos. Então assim, a primeira dica é essa: a meditação, a respiração e a yoga. São técnicas que ajudam a criança a ampliar muito a capacidade dela de se concentrar. As próprias posturas da yoga, elas te convidam a isso. Então eu estou dando aula de yoga para os adolescentes, para as crianças da minha família, porque eles me pediram, porque eu não estou indo lá e eles sempre fazem aula comigo e a gente está fazendo pelo Zoom. Ontem eu resolvi entrevistar as adolescentes que estão fazendo aula comigo para saber o que elas estão sentindo, e a mãe participou. A minha sobrinha Renê participou. Então foi a Renê, a Sofia, a Bia, a Maria, né? A Vicky não pôde participar dessa vez. Então assim, foi tão interessante ouvir as meninas, entende? Elas dizerem o que está acontecendo com elas. E elas estavam faltando a aula. De vez em quando elas davam perdido. Aí um dia eu falei: olha, meus amores, a tia Cris está disponibilizando. Se vocês não quiserem fazer, não tem problema. A tia Cris quer saber se realmente vocês querem isso para vocês. E elas: não, tia Cris, a gente quer sim, é que a gente está tendo muita prova. Falei: pois é, mas por causa da prova que você tem que fazer. Porque daí você vai ser outra, a sua prova vai ser completamente diferente. E aí elas passaram a não faltar mais. E ontem elas me deram feedback que estão mudando totalmente a capacidade delas se concentrarem, delas ficarem mais calmas para fazer prova. Até uma que tem problema de intestino sério, a mãe me falou: Cris, ela está melhorando muito, até por essa questão de constipação. Então, olha só, a yoga, ela é um remédio. Uma outra coisa muito importante é a gente ver assim, como eles estão recebendo muitos estímulos, né? De tudo que é lado, e ficam muito nessa passividade porque estão sendo estimulados, mas só olhando, não tem a ação. Então é muito importante que a gente tente oferecer outras atividades, né? Mesmo que na pandemia você esteja em casa, veja o que vocês podem fazer juntos se for criança. Gente, brincar, se movimentar, nem que seja no apartamento. Então eu até estava vendo várias atividades que os chineses estão disponibilizando. São atividades muito legais para você fazer em família, sabe? Então assim, como eles já estão na internet por causa da escola, a gente tem que fazer alguma coisa, né, gente? Então assim, você brincar, você em vez de colocar para assistir um filme, em vez de colocar para assistir um desenho animado, propõe fazer um desenho, propõe fazer uma pintura, né? Propõe você contar uma história. Você vai desenvolver o seu lado artístico, o seu lado de contador de história. Minha mãe dizia que todo mundo é um contador de história. Eu aprendi a contar história com ela. Então assim, conta uma história. Se você não souber, leia a história e depois conta a história com o livro mesmo, já que se você tiver dificuldade. Gente, a gente tem que fazer o inverso. A criança, ela tem que ter ação no que ela está fazendo. O uso do eletrônico, a criança não tem ação. Quanto menor, mais a criança precisa do movimento, ela precisa de balançar, ela precisa de correr. Pula corda dentro de casa. Eu pulo muita corda com a Tetê, a minha sobrinha que mora em Florianópolis. Eu amo pular corda. E ela me ensina umas brincadeiras muito legais, um negócio como é que é? De cobrinha. Então, assim, a gente tem que fazer isso, a gente tem que brincar. Então, para poder tirá-los, a gente tem que estar com o olhar muito atento, os professores também, para perceber quais as necessidades e o que eu vou fazer, né? Então eu vou perceber as necessidades e o que eu vou fazer, igual
a esse adolescente da minha família. Eles continuam fazendo alguma coisa para poder ajudar e para ela perceber, né, ou ele, que o uso demais pode ser prejudicial, e é prejudicial para a saúde mesmo, né? Isso já está mais do que comprovado. Porque, como a gente já viu, diminui o raciocínio, diminui a concentração, diminui a capacidade de assimilação, aumenta a ansiedade, o estresse, então tudo isso a gente já sabe, né? Então, assim, essa intervenção, ela é muito importante. Então, às vezes, né, nós enquanto professores e nós enquanto escola, às vezes a gente tem até que encaminhar para profissionais especializados. Às vezes a criança ou o adolescente vai precisar de alguma intervenção. Então eu estava conversando com uma amiga que eu sempre encaminho crianças e jovens para ela, e eu encaminhei uma criança para ela, né? E por causa do uso dos eletrônicos, né? A criança estava ficando trancada no quarto, não queria sair, já era maiorzinho, quase adolescente. E ela está fazendo um trabalho, está assim, mudando totalmente. Ela é muito especializada, assim, né, para lidar com essas questões. Então, às vezes, a gente precisa até de uma ajuda de um profissional. Então, a família, a escola tem que perceber, né, o que precisa ser feito, né? Então, assim, dá para a gente fazer trabalhos maravilhosos, né, com essas crianças, desde que a gente esteja receptivo para apresentar essas coisas novas, como eu já falei, essa questão da história. Agora, se você for trabalhar com história, se você for trabalhar com desenhos, é muito importante que você respire antes juntos, sabe? Faça um pouquinho de yoga juntos, porque daí a absorção da história, a absorção da contação ou da história que você vai, ou do livro que você vai ler como história, vai ser muito maior, né? Se você respirar e relaxar ou meditar, nem que seja um pouquinho, para a criança se preparar para ouvir e para você se preparar para contar, tá? E assim, tem uma história que eu queria contar, que é de um menino de 8 anos de idade. Eu estava na internet, pena que eu não copiei o site, foi uma pena. Eu estava na internet e eu fiquei sabendo de uma situação de uma criança com 8 anos de idade, que ele chegou num ponto de vício com 8 anos de idade. Ele chegou num ponto de vício tão grande com os eletrônicos, né? Que o que aconteceu? Ele chegou num nível de estresse, de agitação, de nervosismo muito grande. E ele queria mudar e não estava conseguindo. Como ele era muito expert no computador, ele achou um site que ajuda as crianças e os jovens que querem se transformar. Eles ajudam crianças e jovens que querem modificar essa situação. E daí, com esse site, com a ajuda desse site, essa criança conseguiu se recuperar, conseguiu parar de ficar usando tantos eletrônicos, né? Então a gente tem que, às vezes, com as crianças, com os nossos jovens, a gente precisa conversar com eles, para que eles possam entender o que pode acontecer, fazer novas escolhas. Mas se a gente não fizer nada, eles também não vão fazer nada. Aí eles vão levando isso e pode chegar num momento, como essa criança que eu falei que a gente encaminhou, que já era um pré-adolescente, assim, sabe? Que chegou num ponto que a família teve que fazer alguma coisa porque ficou sério. Ficou sério? Então, por isso que é muito importante, né, quanto menor a criança, a gente tirar, porque ela não está tendo ação, né? Então, por exemplo, esses dias eu vi umas crianças assistindo eu não sei nem se é desenho animado, não sei nem o que eu chamo aquilo. Então, assim, é um programa, acho que é programa, um aplicativo, não sei o que é. Jogo, não sei nem do que eu chamo, sinceramente. Que assim, uns bonecos, aí a pessoa vai montando o boneco, vai pôr na roupa no boneco, vai pôr no sapato no boneco, vai pôr no óculos no boneco, vai pôr no cabelo no boneco, o olho no boneco, batom no boneco, aí o boneco vai se transformando. Mas é o programinha que faz, eles estavam vendo até numa televisão enorme. Aí eu fiquei olhando aquilo, né? Eu falei, gente do céu, pelo amor de Deus, por que não era melhor comprar um monte de papel colorido, né? Uma madeira com a cabeça, não sei, cria qualquer coisa. Mas para a criança criar o boneco,
criança manusear o papel. Eram papéis lindos, eram ideias maravilhosas, mas a criança olhando. Não, gente, não. Desculpa, é não mesmo, sabe? Tipo assim, como que uma criança fica vendo uma coisa artística em que ela não põe a mão? A gente tem que tomar muito cuidado. Que aplicativo que você tem na tua casa, sabe? Qual é o aplicativo que você tem na tua casa? Porque a criança pequena, ela precisa do movimento, ela precisa da ação, ela precisa de manusear, coordenação motora fina. E a grossa, então? Correr, pular, balançar, sabe? Gente, por favor, eu tô toda arrepiada. Eu estou toda arrepiada, porque quando eu vi essa cena, e eu falei, e na hora que eu falei, eu levei uma bronca. Tipo, ai, por que você tá falando isso? Deixa as crianças. Não, não é deixa as crianças. Então, se você que está na minha frente, sabe, tem essa reflexão, gente, não deixa as crianças. Convida as crianças. Convida. Tá, se isso te faz tão bem, se você ama isso, vamos ver, mas vamos ver 5 minutos hoje. Somos nós que decidimos. Nós somos adultos. Eles são pequenininhos. Eles não sabem discernir que isso prejudica a memória, que isso prejudica o raciocínio, que isso desvitaliza. A criança pequena, ela precisa de gerar energia. E como ela gera energia? Para amadurecer os órgãos dela, ela precisa gerar energia. A criança com 5 anos, ela não tem o fígado maduro. Então, assim, uau! Precisamos fazer isso. Precisamos brincar. Aí eu coloquei aqui, brincar, correr, amarelinha. Amarelinha, gente. Que é a coisa mais deliciosa do que brincar com a amarelinha? Bicicleta. Algo que eu amava na minha infância e que eu vejo que os meus alunos de yoga amam e que na minha yoga tem isso. Cabana. Gente, fazer postura de yoga na cabana. Então, assim, balanço, sabe? A gente tem que ser criativo. E hoje em dia, o que a internet tem de bom? Porque elas nos ajudam a ser criativo. Então, esses chineses aí que eu andei vendo, é cada atividade tão legal, sabe? Então, assim, vocês que têm filhos, que têm muitos filhos em casa, gente, eu sei, não é fácil, mas vocês têm os filhos. Então, né? Se a gente só reclamar, né, que está desconcentrado, que está nervoso, que está com raiva, que está gritando, que está rabugento, o que nós adultos podemos oferecer, né? O que nós podemos oferecer para essa criança? E para o jovem, né? Tem uma atividade que eu queria falar para vocês, que eu acho tão legal. Então, assim, tipo, na hora de acordar, ensina para eles pelo menos espreguiçar antes de sair da cama. Espreguiçar. A gente não sai da cama sem espreguiçar, né? E respirar um pouquinho. Né? Na hora de comer, tem uma atividade que eu achei muito legal que eu aprendi. Que é assim, na hora de comer, o que você pode tentar na família? Negocia. Gente, vamos todo mundo, a gente tem 1 minuto para desligar o celular e colocar ele de cabeça para baixo, assim, vira o cara, assim. Porque senão fica as notificações, né? Aquele monte de luzinha. Aí eu não sei, dá uma ansiedade nas pessoas se não olhar as notificações. Será que é medo de perder alguma informação? Não sei o que a gente sente, sabe? Então, assim, vira o celular. Antes de dormir, larga o celular. Se você mora em 2 andares, põe longe de você, põe lá na garagem. Eu tenho uma amiga que ela tem 3 andares, a casa dela é americana. E ela faz isso. O celular dela fica no 1º andar, o quarto dela é no 3º andar, que eu fui conhecer, um lugar maravilhoso. E ela só usa o celular depois que ela fez tudo que é a hora do trabalho dela ou é a hora dela olhar o celular. Isso para mim foi um aprendizado, eu achei muito legal. Jovens dormindo com o celular do lado, aí acorda de madrugada, porque o cérebro, ai meu Deus, será que tem alguma coisa importante? Será que meu amigo me procurou? Será que não sei o quê?
Gente, o cérebro, ele precisa de um tempo longo de descanso, ele precisa de um tempo longo para dormir. E aí, se o adolescente fica com esse hábito, gente, o cérebro, isso gera tudo, estresse. E pode chegar até o ponto, vai saber Deus, se não vai gerar até uma depressão, né? Não sei. Isso eu nunca li sobre, mas talvez. Não, gera sim. Como é que é? A Organização Mundial da Saúde diz que pode gerar depressão também. Lembrei. Tá? E aí o que você faz nesse 1 minuto? Virou o celular. Aí você combina, vamos ficar hoje 15 minutos, a família junto, conversando, comendo, né? Pode até respirar antes de comer, mais legal ainda, agradecer o alimento. Quando que a gente agradece o alimento, né? Que a gente vai comer, né? Aí, no outro dia, sei lá, coloca, ou daqui a 2 dias, vamos ficar 20 minutos. Aí daqui a pouco, vamos ficar 30 minutos. Sabe? Então, gente, essa construção, né? Isso é uma construção de novos hábitos, porque esses novos hábitos vão nos transformar. E aí o jovem tem que estar consciente disso, a criança tem que estar consciente disso, você tem que estar consciente disso. E diga, né? Porque a criança vê que de repente você fica sentado no celular olhando e não liga para o que está acontecendo na tua casa, ela está vendo também, né? Então começa com você, né? E fala, nossa gente, olha, hoje eu desliguei o meu celular, eu fiquei 15 minutos só almoçando, só curtindo o meu almoço, sentindo o alimento na minha boca, praticando mindfulness, né? Que é a atenção plena na hora de comer. Nossa, eu tô me sentindo tão bem. Que tal se a gente fizesse isso juntos? Né? Então isso tudo é uma questão de uma administração familiar, dos adultos, né, virem propor isso, né? E então é isso, né? É isso. Por quê? Porque a gente fazendo tudo isso, a gente vai também aprender a lidar com as nossas emoções, a gente vai aprender a lidar com uma palavrinha maravilhosa que é o autocontrole. E esse autocontrole é meu, é de vocês, nós todos estamos sendo bombardeados com isso. E olha, por um lado, não é maravilhoso? Porque veja bem, nós estamos na pandemia. E por causa da pandemia, a gente pode se ver no Zoom. Quantos aniversários na minha família a gente pôde fazer pelo Zoom? Então tem um lado bom. Mas também tem o lado do autocontrole, da gente ver a hora que a gente tem que tirar isso da nossa vida, no nosso dia, né? Porque o trabalho absorve, o celular absorve, você aí não tem tempo para você. Então agora quero propor um tempo para nós, tá? Então eu quero convidar vocês, nós vamos fazer uma parada e pensem de checar, será que eu preciso ter tantas mídias sociais? Será que eu preciso realmente ficar olhando horas no celular? Isso tudo é uma coisa da gente pensar, né? Então agora eu quero convidar vocês para fazerem uma breve meditaçãozinha. Nós vamos fechar os olhos, vamos fazer de conta que a gente vai levar essa meditação, esse exercício para as crianças ou jovens. Então você respira bem fundo e bem grande, solta o ar pela boca. Respira bem fundo e bem grande. Solta o ar pela boca. Agora coloca a mão no teu coração. Faça mais algumas vezes essa respiração, soltando o ar pela boca. Sinta do teu coração alguma sensação de paz, de amor, de alegria, o que for. E agora nós vamos respirar fundo e grande, soltar o ar pela boca e lembrar sempre que a forma ideal da gente sentir a concentração dentro da gente é através da respiração e da meditação. Através da respiração e da meditação, nós vamos intensificando na criança, nos jovens e em nós mesmos
a capacidade de se concentrar e de ter autocontrole para fazer nossas escolhas. Namastê, namastê. Vamos abrir os olhos. Namastê para vocês, queridos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Gratidão. Eu estou tão feliz assim de poder oferecer para vocês. Agora eu vou ver um pouquinho. Ah, Simone, você está com o celular do teu marido? Que legal. Que bom que você pôde pegar o celular dele e vir assistir a aula. Estou bem contente. Então, queridos e queridas, muito obrigada por vocês terem vindo, por estar aqui nessa aula, né? Espero que a gente possa se encontrar novamente. Vai ter a 14ª aula, né? Que está faltando, ficou faltando uma aula. Eu vou passar para vocês, eu ainda vou decidir o dia que vai ser essa aula, tá bom? Ô, Janaína, obrigada, meu amor, obrigada. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens de gratidão e de amor que eu tenho recebido, né? Então, assim, tudo isso enche muito o meu coração e dá mais vontade ainda, né? De sempre planejar alguma coisa que seja gostoso. Então, assim, quando eu fui fazer essa aula hoje, eu senti uma energia muito boa, assim, né? De pensar, poxa, vamos ver primeiro o que a gente anda fazendo, né? Pra gente poder ajudar as crianças. Que bom que você está gostando, viu, Lorena? Que coisa boa. Estou muito feliz assim de saber que vocês estão gratos e gratas por esse trabalho. E eu vou fazer a jornada, né? Então, assim, vai ser bem legal, porque daí eu estou querendo fazer a jornada de um jeito que a gente vai ficar junto, assim, uma coisa mais sistemática, né? Aí eu quero fazer num horário que, de repente, possa ser bom para mais pessoas, né? Porque, enfim, mas eu estou muito contente e espero que, né, quando eu for dar o curso sobre como ensinar yoga para criança, quem sabe algum de vocês se puderem fazer, vai ser uma honra recebê-los vocês, assim, vocês serão sempre muito bem-vindos. Então, o lançamento do novo livro eu ainda não sei onde vai ser, né, quando vai ser. Então, por enquanto, a gente tem o Yoga com Música e tem Descubra o Yoga que existe em você. O meu e-book, que é o e-book sobre benefícios de yoga para criança, tem muito exercício de concentração, viu, gente? Esqueci de falar. O e-book está maravilhoso. Então, se você for no link da bio, o meu e-book, ele tem exercícios ótimos para concentração, sabe? Estou adorando e aplicando com as crianças e tendo retorno. Fala para mim, Janaína. Me conta que retorno que você está tendo, tá? Na mensagem. Quero muito saber, por favor. Isso para mim é muito importante. Até se você quiser fazer um videozinho e me mandar, nossa, como vai ajudar no meu trabalho? Porque eu vou precisar muito dos feedbacks de vocês, porque, né, para me poder, né, mostrar para as pessoas que realmente vale a pena. Esse eu já tenho e amo. Ai, que coisa boa, Simone, que coisa boa. Mas vai sair, né? Tá no forno. Manda o link da bio aqui, Cris. Não encontrei, por favor. Ai, eu não sei fazer isso agora, não. Eu vou ter que fazer depois. Eu não sou muito pós-moderna. Eu mando para você. Por favor, Lorena, me pede no feed. Pede no feed, que daí eu coloco para você, todo mundo vai ver, não é isso? Eu ainda tô sendo treinada nesse negócio aqui, tá bom? Também não sei que link. Vai no link da bio. Tipo assim. Vai ter o meu nome ali, aí vai ter Linktree, né, sei lá. Aí você clica nisso e vai no link da bio. E lá vai ter tudo que eu tenho. Vai ter o e-book, vai ter as aulas ao vivo. Vocês têm que aprender isso, eu já aprendi. Mas como eu não sei fazer isso agora para vocês, me procura, Simone. Então, assim, pede no feed que eu passo o link para vocês pelo feed, tá? Quem não achar o link da bio, tá? Isso, Janaína, gostaria muito de saber o que está acontecendo. É tão legal eu ter os feedbacks, sabe? Assim, do que está acontecendo, da experiência que você está tendo com aquilo que você está aprendendo, né? Nossa, para mim é maravilhoso saber. Super legal. Vou adorar. Então é tão gostoso que tá dando tempo, né, de eu poder ter esse tempinho com vocês, assim, no final, né, da gente conversar um pouquinho, de saber como é que tá reverberando aí para vocês, eles gostam e ficam felizes. Uhum. Isso, obrigada, Flávia. Ai, olha ali, gente, Linktree,
Cris Pitanga. Pronto! Cliquem aí, embaixo do meu nome vai ter esse Linktree, daí você vai cair em todos os links da bio. Daí você cria em aulas ao vivo, para que vocês possam depois receber as informações de quando vai ser, das datas, dos horários, da data da 14ª